Fórmulas básicas, pessoal. Existem 3 formas de escrever fórmulas com o Math, tá? Selecionando uma categoria e um símbolo de cada vez na barra de elementos, usando o botão direito do mouse no editor e selecionando uma categoria e um símbolo cada vez, ou escrevendo diretamente os comandos no editor de fórmula. Então vamos testar aqui, ó, tá? Vou inserir uma fórmula, né? A gente já viu que é inserir objeto fórmula, né? Já estou aqui editando. Então, ó, posso vir na barra de elementos, aqui é a barra de elementos, e selecionar as coisas que eu quero. Então, vamos criar aqui, usar os operadores básicos, ó, adição, subtração, multiplicação, divisão, e etc, né? Então, como é que eu faço aqui? Ó? Vamos dizer que eu quero utilizar uma divisão, tá? Eu vou escrever aqui, né? Aí percebe que ele coloca as caixinhas, eu posso clicar aqui, ó, nas caixinhas, né? E ir escrevendo aqui, ó, A dividido por 100, por exemplo, tá? Então, eu tenho essa maneira de editar, tudo bem? Posso ir clicando aqui, selecionando. Agora eu posso colocar outra caixinha, né, da divisão, e aqui eu coloco 100 dividido por 50, né? Então vou selecionando os elementos. Posso pegar um elemento aqui, ó, selecionar, né? Essa é uma forma de fazer. Você vai selecionar aqui, ó, tem vários objetos aqui, ó, todos os objetos matemáticos de relação, operação de conjuntos, pertence, né, contido, o conjunto dos números reais, complexos. Tem um monte de funções aqui, ó, estão todos os comandos aqui, né? Então aqui é legal para você, não sabe como é o comando, você vai procurar por aqui como é que faz. Aí tem operadores, né? Limite, somatório, produtório, ínfimo, atributos, né? Atributos é você poder colocar uma barra em cima do teu documento, um til, uma setinha de vetor, né? Deixa eu usar esse vetor aqui para ver como é que é. Crio uma caixinha com vetor, clico na caixinha e coloco o vetor V. Ele vai ficar V com a flechinha em cima, tá? Tem aqui para mudar a cor da fonte, tá? Algumas coisas. Questão dos parênteses, né? Como colocar matriz e parênteses. Essa chave embaixo, vou clicar aqui, ó, né? Então eu posso escrever testes, ver que ele vai preenchendo. Aí eu clico no quadradinho aqui em cima, né? E aí eu vou poder, aqui tenho várias opções aqui, parênteses, formatos, né, para colocar um sobrescrito, subscrito, sobrescrito à esquerda, subscrito à esquerda, sobrescrito acima e abaixo, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer o comando, perdão, deixa eu colocar aqui no final, ó, vou colocar essa caixinha, né? Posso fazer um x elevado ao quadrado, né? Cliquei fora, ele sai do editor. Duplo clique, ele volta para o editor e está aqui tua fórmula. Tá? Então essa é uma maneira. A outra maneira é você clicar com o botão direito aqui no editor de fórmulas, né? Que é aqui, ó, né? Você vai clicar aqui, escolhe relação e vem aqui as relações. Ó, a maior que B, ele coloca aqui o comando para você e você pode ir inserindo aqui, né? Os comandos aqui, em vez de usar esse menu, você pode vir com o botão direito, aqui aparece aqui as opções, tá? E a forma mais rápida e inteligente é a terceira, escrevendo diretamente no comando, os comandos no editor de fórmula. Então é isso que a gente vai aprender, né? A gente já viu aqui, ó, por exemplo, que a divisão, aqui tem a sintaxe da divisão, ó, comando over. Aqui é o que está o numerador, e o que você colocar aqui vai ser o denominador. Então, por exemplo, 50 dividido por 5. Né? Então, isso aqui, né, 50 over 5. 50 sobre 5. Tá? Então, cada um dos operadores tem um comandinho. Né? E você clicando aqui, você já começa a entender a sintaxe. Posso fazer 50 over 50 igual, né? Tá vendo que ali apareceu essa interrogação porque ele está esperando que eu coloque mais um código aqui. Vamos dizer 50 por 5 é igual a 10. E aí eu posso escrever as equações e ele vai montando bonitinho para mim.
Beleza? Então a gente vai aprender agora aos pouquinhos, né, quais são esses comandos e como utilizar cada um desses comandos, tá? Então inicialmente vamos usar a barra de ferramentas, né? E depois a gente pode sumir com ela usando o menu exibir, né, dentro do Math. Você pode sumir aí com as categorias, tá? Isso aqui eu vou passar direto, tá? Vamos ver os comandos então que a gente tem aqui para o Math, tá? Então aqui os comandos básicos, tá? Se eu quiser fazer a forma A igual a B, o comando vai ser A igual a B. Tudo bem? Se eu quiser fazer A sobrescrito 2, né, o A ao quadrado, o comando vai ser A, acento circunflexo, e o que vai estar elevado depois do A. Tá? Para colocar uma integral, o comando é int, o texto que vai em seguida. Né? Daí você vai colocar int, o f de x é f de x mesmo, e o dx é o dx mesmo. Tá? Se você quiser o comando menor igual, você vai colocar A e vai escrever menor igual a B. Tá? Para usar a raiz quadrada, o comando é sqrt, abre chaves e o que vai dentro da raiz quadrada dentro dessas chaves aqui. O subscrito, né, que é o contrário mais ou menos do sobrescrito, você vai escrever A, usar o caractere underline, né, que é esse caractere aqui do sublinhado no teclado, underline, e o texto que vai ser colocado embaixo aqui. Tá? Somatórios, o comando é sum, ele vai colocar o somatório. Né? AN, a gente já viu anteriormente aqui como é que faz o AN, né? O A com índice N. Então, A underscore N. Tá? Ele vai gerar esse comando. Para colocar o caractere do infinito, você vai escrever infinity. Né? Aqui eu tenho mais comandos. Para fazer o produto, né, vetorial, né, você vai colocar A times B. Times é esse X aqui cruzado, né, vezes times. Se você quiser o produto interno, com esse pontinho, né, o comando é cdot. Tá? Você não precisa decorar esses comandos, porque eles aparecem aqui, ó. Né? Operadores binários, tá aqui, ó, multiplicação de ponto, multiplicação, tá tudo aqui os comandos, tá? Então vamos utilizar, né? Vamos criar uma equação aqui e tentar refazer aqueles exemplos. Então eu vou inserir uma equação e vamos lá. Então, lembrando, vamos dizer, por exemplo, aqui essa fórmula da raiz quadrada. sqrt, né? Já apareceu ali a raiz quadrada. Abro e fecho o colchete, né, que o colchete define o que está dentro da raiz quadrada, e vamos dizer a raiz quadrada de 10. Tá bom? Outra fórmula, então, outro exemplo. X, quero fazer o sobrescrito para fazer x ao quadrado. Vou colocar o acento circunflexo. Tá? Já vê que já apareceu ali em cima, ao quadrado. Tá? Então, se eu colocar um texto aqui sem espaços, né, ele já vai colocando em cima. X, né? E se eu quiser elevar a x de novo, só fazer mais um aqui. Ó, isso aqui não deu certo. Eu queria x elevado a x elevado a x. Então, para eu fazer isso, em uma sequência de x elevados, eu vou ter que abrir uma chave aqui, ó. X está elevado a x ao quadrado. Aí eu consegui, ó, x ao quadrado. Tá? Então é assim que a gente usa a chave, quando você quiser criar um elemento dentro do outro elemento. As chaves nos permitem ter esse tipo de relação. X elevado ao que está dentro da chave, que é x ao quadrado. Né? Então aqui eu posso colocar uma equação, x elevado a mais b. Né? Isso aqui é igual x elevado a vezes x, não é vezes, né? Qual é o comando para pôr vezes? Esqueci. Então eu posso olhar aqui, ó, multiplicação, ó, é o comando times. Coloco um texto antes do time e um texto depois do time, tá? Se você colocar esse sinal maior menor entre
a interrogação entre maior e menor, ele vai colocar um quadradinho aqui na fórmula para você preencher. Se eu apagar isso aqui, ele apaga o quadradinho, tá? O quadradinho é esse sinal. Se eu colocar isso aqui, ó, ele cria um quadradinho aqui para você editar. Tudo bem? Então, vou fazer x elevado a vezes x elevado a b. Tá bom? Ou simplesmente, né? Posso também fazer assim, que é uma notação válida. Beleza? Então, podemos ir escrevendo aqui a fórmula, né? Usando os comandos, né? Cada comando tem um texto e você vai montando a fórmula. Lembrando sempre que você pode ir caçando aqui os comandos, né? Ó, o ao quadrado, né? Você vê que ele já colocou aqui o quadrado aqui. O subscrito, ele colocou o underline ali. Então, ó, se eu quiser fazer o N embaixo com A, né? Então, subscrito, subscrito A mais B, ó. Então, N1 mais N2 mais N3 mais N4. Opa, errei, né? Tem que colocar o underscore e ele coloca. Tudo bem? Mais N underscore reticências. E ó, deu pau ali a reticência. Eu queria que ficasse todos os pontinhos embaixo, né? Então eu tenho que colocar a chave, que daí todos os elementos dentro da chave vão ficar embaixo. 3 pontinhos, ó. Coloquei a reticências, tá bom? Então, é por isso que a gente tem que usar a chave. Ó. Se o que está fora da chave, ele sai, né? Vai para o próximo elemento aqui da tua equação. A chave serve para controlar. Quais outros comandos que a gente tinha aqui que eram interessantes? O somatório, por exemplo, né? Então, para pôr o somatório, eu escrevo sum, que é soma, né? Ó, já apareceu o somatório. E agora eu escrevo um texto. Sum n i, tá? Agora eu quero embaixo, eu quero colocar aqui no somatório i igual de 1 até 3, tá? Por exemplo, somatório de 1 até 3, fecha a chave aqui, de NI, beleza? Então, posso usar os comandos também dentro do somatório, ver aqui o embaixo, tá? Ou então, eu posso usar aquela notação, ó, variando de 1, e agora eu quero sobrescrito, eu vou colocar um quadrado aqui, ó, de 1 até 5. Ó, já fiz o somatório embaixo e em cima, tá? GNI. Então, esse é o comando, ó, sum, underscore, isso aqui é o que vai para baixo, e depois elevado é o que vai em cima, né? Circunflexo e underscore, esses são os comandos mais importantes para colocar os índices, tá? A gente pode ver que tem outros somatórios aqui, né? Que são, aqui, ó, tem outras formas de colocar o somatório. Se você quiser escrever embaixo e em cima, por exemplo, esse somatório mais interessante, né? Aí o comando é sum from. Quadradinho de baixo você vai colocar o texto aqui, o quadradinho de cima você vai colocar aqui e isso que vai somar. Então, vamos colocar aqui no de baixo, né? Você vê que tem esse atalho de você clicar e ver onde você tem que preencher. E indo de 1 em cima até 5, né? De i mais 1, por exemplo, né? Ou i elevado ao quadrado. Aqui você pode, né? Tá aqui a tua fórmula. Pode aumentar ela aqui e fazer. Quer dizer, você não pode aumentar, você tem que vir editar ela para colocar mais espaço. Então você tem aí a opção de fazer tuas fórmulas, tá? Beleza. Continuando. Caracteres gregos, né? Tá falando aqui que você pode adicionar os caracteres, né? Usando a janela de símbolo. Então, aqui, como é que você vai
para usar os caracteres gregos, tem a seguinte sintaxe. Você vai colocar o símbolo de percentual seguido do caractere grego em inglês, né? Por exemplo, se queremos escrever pi, temos que colocar o comando %pi no editor. Vamos testar, né? Para caracteres com letras maiúsculas, escrevemos o símbolo percentual, né, com o nome da letra em maiúsculo. Se quisermos colocar aqui o φ maiúsculo, vai ser % e φ, tudo em maiúsculo. Aí vai colocar esse caractere. Para escrever em cursiva, temos que usar a letra I entre o percentual e o nome do caractere. Então, se escrevermos % e mu, teremos a letra mu em cursiva, né, que é tipo um itálico, tá? Se quisermos a letra mi retinha aqui, né, a letra mu retinha aqui, tiramos o i. Aí você só vai escrever %mu. Aí você vai ter esse comando aqui, né? Se você escrever i ômega, vai ter esse aqui. Se você escrever %ômega, você vai ter esse ômega aqui. Então, vamos fazer uns testes aqui, tá? Inserir objeto fórmula, tá? Vamos colocar então os símbolos gregos. Você pode usar esse comando aqui que tem os símbolos, ó, né? Grego. Tá aqui, aí você não precisa decorar, tem os comandos aqui, ó, né? Ele já dá os comandos aqui embaixo, epsilon var pi. Então aqui o ômega, ó, né? Ômega maiúsculo. Vou inserir. Ver que ele já colocou o comando aqui, né? A gente tem que seguir aqui a regra dos acentos, né? Então segue a regra aí. Se o teu LibreOffice tiver em outra língua, tem que ver aí, cada um vai ter os acentos com outro texto aí, né? Então sempre usa esse comando aqui para você achar os símbolos do grego, né? Alfa. Tá aqui a % alfa, né? Cadê o pi? Tá aqui o pi, né? E se você quiser usar o cursiva, né, é só colocar um izinho na frente aqui, ó. Já vai para cursiva ali, ó, fica i alfa e pi, né? Se eu quiser o pi maiúsculo, é só escrever pi maiúsculo aqui. Ele vai colocar o pi maiúsculo aqui. Tá joia? E você pode usar isso aqui junto com os operadores, tudo que a gente já viu, né? Então, posso fazer aquela coisa, pi, né? Vou fazer aqui, ó, pi elevado ao quadrado. %pi para escrever pi, acento circunflexo e o quadrado, tá? Mais %ômega, né? Só que agora eu tenho que escrever o ômega usando aqui o comando ômega certinho, né? Que eu escrevi errado. Ômega tem o acento, né? Tem que colocar... Cadê o ômega? Aqui o ômega. Tá? Tem que ter o acento no ômega ali, por isso que ele não apareceu, tá? Então, tá aqui o ômega. Né? Vamos colocar a raiz quadrada de ômega. SQRT para pôr raiz quadrada de ômega. Então aqui a raiz quadrada de ômega. Tá ali a raiz quadrada de ômega. Né? Mais 4, por exemplo. Ele ajeitou ali para ficar mais bonitinho a raiz quadrada. Tá? Assim, não é totalmente perfeito, mas é muito bom esse editor de matemática. Dá para fazer tudo aí num livrinho, né? Que o objetivo do curso é escrever uma apostila. Aqui já tem todas as ferramentas aqui de matemática, né? Ajuda muito. Então, posso colocar minhas equações, tá? Então, já mostrei essa janela dos símbolos, né? Que a gente apertar o botãozinho ali e tal, inserir, tem os nomes, é bem mais fácil. Então, aqui tem um exemplo aqui para escrever π, aproximadamente 3,141519, né? Então, vamos ver como é que faz essa fórmula. Para usar o comando aproximadamente, o comando chamado CMAC, tá? Ah, mas professor, como é que eu vou descobrir como é que é esse comando? Ah, você vai procurar aqui os operadores, ó. Né? Então, vai caçando ele aqui. Tá aqui, ó, aproximadamente, né? E aqui é semelhante ou igual, ó, CMAC. Semelhante or equal, né? Por isso que está em inglês CMAC. Se a gente não soubesse, a gente ia clicar aqui, ó, né? Colocar aqui o %pi,
E aqui é 3,1415, né? Pá. Beleza? Ó, tem uma coisa aqui que eu já notei, ó, que o Ctrl Z nas equações, ele não funciona legal. Tô apertando o Ctrl Z e não tá voltando, tá? Então tem essa falha aqui do editor, né? Tem um bug aqui que o Ctrl Z, quando você edita as equações, não tá 100% implementado ainda. Então, cuidado aí com o Ctrl Z nas equações. Tô apertando o Ctrl Z, ele não tá voltando na versão antiga. Então, um pouco de cuidado aí com o Ctrl Z, tá? Não funciona 100% com a equação. Né? E aqui os passos que a gente fez, aqui o comando CMake, né, tal, já viu isso, tá? E aqui ele mostrando aqui como a gente colocaria o comando aqui, a gente já viu, né? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui o vídeo, senão fica muito grande. Depois a gente continua.